eu daqui já percebo melhor o sorriso da Catarina, porque esta sala vista daqui, de facto, dá jeito, dá vontade de nós abrirmos o sorriso. Permitam-me que vos dirija uma saudação muito especial pela vossa presença neste importante comício, no final de uma intensa jornada que realizámos hoje aqui no Algarve e sobretudo, por esta sala cheia, vencendo o frio da noite. Eu pensei que o frio da noite não é a maior adversidade que nós temos enfrentado nesta campanha, tem havido outras bem maiores, mas de qualquer forma é também um registro da forma como continuamos firmes e determinados avançando na nossa luta. Permitam-me também que comece com uma saudação especial para o Ricardo Martins e para o Cláudio Sousa, que nos brindaram com este belíssimo momento musical no início desta nossa iniciativa, e permitam-me que na pessoa deles dirija uma saudação a todos os artistas, criadores e profissionais da cultura que ao longo destes 2 anos foram dos setores mais fustigados pelas consequências da epidemia e das medidas de resposta à epidemia, que em muitas circunstâncias os deixaram sem trabalho, sem atividade, sem rendimentos, sem apoios, e por eles também nós lutámos muito, porque nós não temos da cultura e da arte a perspectiva de que seja um bem de luxo ou de segunda necessidade. A arte e a cultura são um aspecto essencial da sociedade avançada que queremos construir e pela qual lutamos. É importante, camaradas e amigos, que ao longo da jornada, que já vai longa, desta batalha eleitoral e da jornada de esclarecimento, de informação e de mobilização para o voto da CDU, que já leva muito tempo desde que a iniciámos, é importante que nós tenhamos também momentos como este, em que podemos tomar também o pulso à nossa mobilização. E a prova que está aqui hoje dada com este grande comício é também a prova da determinação com que estamos mobilizados para esta campanha eleitoral, para fazer dela uma grande batalha de esclarecimento, com a confiança de quem fala a verdade ao povo e se pode apresentar de cabeça erguida nesta batalha, de quem cumpre os compromissos e de quem sabe que a luta não acaba no dia 30. Nós precisamos, de facto, de até dia 30, fazer um grande esforço de mobilização para o voto na CDU, para construirmos um grande resultado no dia 30 de janeiro, mas precisamos também agora de mobilizar todos aqueles que estão interessados, que convergem, cujos interesses convergem e que são os verdadeiros destinatários da política por que lutamos, para as batalhas que vamos ter que continuar a travar no dia 31 de janeiro por diante. E vamos para esta batalha eleitoral afirmando o valor do voto na CDU. A Catarina já adiantou muito sobre isto, pouco nas palavras, mas insisto nesta ideia. O valor do voto da CDU é o valor do voto que conta no Distrito de Faro e no resto do país para aqueles que são os principais objetivos que hoje estão colocados ao povo português. Porque quando nós contactamos com os trabalhadores, com reformados, com jovens, com desempregados, sentimos que há, de facto, uma exigência popular de resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo e também de convergência para que essa resposta seja necessária. E o voto na CDU não é apenas o voto que impede as maiorias absolutas e os entendimentos entre PS e PSD, é também o voto que dá força à convergência necessária para que sejam concretizadas as soluções, para que haja uma resposta global aos problemas do país. É este o compromisso da CDU, um compromisso sólido, duradouro, que é também garantia de futuro, um compromisso de luta contra as injustiças, as desigualdades e a exploração, de defesa de direitos e do progresso social, um compromisso com a democracia, a paz e a soberania nacional, um compromisso que transporta os valores de Abril consigo e que queremos consolidar e projetar para o futuro. Sim, camaradas, é por termos os olhos postos no futuro que queremos mudar o presente. É aqui e agora que se encontram as soluções para os problemas do país. Estamos numa região onde não faltam recursos nem potencialidades de desenvolvimento,
mas esta é também uma região que no espaço de uma década foi sacudida por duas violentas crises que expuseram de forma cruel o quão errado é o modelo de desenvolvimento económico que aqui tem sido imposto. Uma região onde o produto interno bruto caiu em 2020 16,7%, praticamente o dobro da quebra que se registrou a nível nacional e que não foi nem de perto nem de longe recuperada ao longo de 2021. A monoatividade em torno do turismo, o modelo de lucro fácil e imediato para os grandes grupos económicos da hotelaria e da especulação imobiliária, assente nos baixos salários e na precariedade, contrasta com aquilo que a CDU há muito defende. A aposta na diversificação da atividade económica, com destaque para o desenvolvimento do aparelho produtivo, a valorização do trabalho e dos trabalhadores. Uma região que não pode ser apenas um bom local para que muitos venham do estrangeiro e de outros pontos do país passar férias, mas que também tem que ser um território com condições para os que cá vivem e trabalham todo o ano. Faltam salários dignos e direitos nos locais de trabalho. Faltam serviços públicos de qualidade que garantam o acesso à saúde, à educação, à justiça. O preço das rendas de casa disparou e as que estão em construção são de luxo e inacessíveis a quem ganha o salário mínimo nacional ou pouco mais que isso. O investimento público é reduzido e anda a reboque dos fundos comunitários, atirando sempre para um futuro longínquo a construção de infraestruturas que há muito são reivindicadas pelas populações. É o caso do novo Hospital Central do Algarve, ou da requalificação da Estrada Nacional 125, ou do investimento numa verdadeira rede de mobilidade e transporte público, tudo isto atirado para depois de 2030, pois até lá não existe nenhum compromisso para a sua concretização. Falta dar resposta igualmente ao fim das portagens nas ex-SCUT, como a Via do Infante, contra as quais temos intervindo ao longo dos últimos 10 anos, num percurso que só não foi concluído porque PSD e PS se opuseram à sua abolição total e definitiva. Mas trata-se de um objetivo que continuará presente na nossa intervenção futura. E numa economia tão capilar como é a algarvia, constituída por milhares de micro, pequenas e médias empresas, falta uma política que as defenda e proteja da voragem dos grupos económicos que acumulam lucros de milhões de euros, também à custa do esmagamento de muitas das PMEs. Sim, porque é nos lucros da Galp, da EDP, da ANA Aeroportos, do CTT, da banca, das operadoras de telecomunicações, das concessionárias das autoestradas, que encontramos as principais razões que marcam as dificuldades do nosso tecido empresarial. Lucros que a pandemia não só não afetou, como fez crescer em contraste com as dificuldades pelas quais passou e passa uma grande parte da população. É certo que se conseguiram importantes avanços e conquistas nestes últimos 6 anos. Avanços e conquistas que foram arrancados pela luta e pela ação do PCP e do PEV e que mostram um caminho, um sentido da política alternativa que faz falta ao país. Uma política alternativa que não fica confinada às opções do PS e do seu governo, que pretende e quer ir mais além, que não se conforma com esta ou aquela medida avulso, antes reivindica uma resposta global aos problemas nacionais. Há recursos e soluções para os problemas do país. E, camaradas e amigos, quando nós temos pela frente as perspectivas de crescimento económico já em 2022, acrescentando-se mais 12 mil milhões de euros ao PIB. Quando nós temos, agora e nos próximos anos, entre vários quadros comunitários de apoio, entre vários programas de fundos europeus, aproximadamente 50 mil milhões de euros ao dispor do país, a grande opção que está colocada é entre saber se toda essa riqueza, se todos esses fundos, se todos esses recursos continuam a ser drenados para os lucros dos grandes grupos económicos ou se eles ficam nos salários, na resposta aos problemas sociais, no combate à pobreza, na valorização dos serviços públicos, melhorando a vida de quem cria toda essa riqueza e de quem tem direito a ter um país mais desenvolvido. A nossa opção é a segunda, naturalmente.
A CDU apresenta-se, por isso, como força portadora de soluções para o país, como força portadora de uma alternativa e de projeto para Portugal. Uma alternativa que não olha para o país como estando condenado à dependência e à estagnação, que quer melhorar a vida de quem trabalha, que quer assegurar melhores condições de vida, de desenvolvimento, que escolhe os serviços públicos em vez dos interesses do capital, que enfrenta os grandes desafios do século XXI a partir dos valores inscritos na Constituição da República e que deveriam constituir um referencial para a ação governativa. Camaradas e amigos, no próximo dia 30 de janeiro, cada um tem nas suas mãos a possibilidade de dar força a esse caminho de desenvolvimento e de resposta aos problemas nacionais. A possibilidade de, com o seu voto na CDU, dar força a uma política que responda aos problemas que enfrentam. De, com o seu apoio à CDU, abrir perspectivas de uma vida melhor. De, com mais deputados eleitos pela CDU, construir um país mais justo e igual. O PS arrastou o país para as eleições, recusando as soluções. Hoje afirma já, sem rodeios, qual a sua ambição. Ter uma maioria absoluta que lhe permita fugir à ação da CDU e manter adiada a solução dos problemas. Dia 30, o que se decide é do futuro que queremos. É hoje, claro, a força decisiva da CDU para fazer avançar a vida dos trabalhadores e do povo. Força decisiva para afastar e derrotar a direita, como se provou em 2015. Força decisiva para repor e conquistar direitos, tornando possível o que nos diziam não ser possível, fossem os manuais escolares gratuitos, o aumento extraordinário das reformas ou, como mais recentemente ficou consagrada, também a gratuitidade das creches. Sempre tendo de vencer as resistências do PS e a oposição do PSD. Fomos e somos a força decisiva para travar retrocessos e para vencer os bloqueios de PS e PSD às soluções de que o país precisa. É a força da CDU que conta para fazer avançar as medidas inadiáveis para salvar o SNS, fixar os profissionais de saúde, valorizando as suas carreiras e remunerações, criando condições para que, com a dedicação exclusiva, assegurem a todos e em todo o país o direito à consulta, ao exame, à cirurgia, ao médico de família. Fica agora mais claro, olhando para a situação que vivemos, a razão das propostas que defendemos e que o PS recusou, as condições melhores que teríamos se tivesse reforçado os meios de saúde pública e garantido os médicos e enfermeiros em falta. A uma semana das eleições, aqui estamos a construir o resultado que nos dê a força que contará decisivamente para responder ao que há 3 meses devia ter sido respondido e que hoje é ainda mais necessário e urgente. Essa força da CDU, indispensável a uma política de valorização e aumento geral dos salários, que garanta a quem trabalha as condições para viver sem lhe sobrar mês, de tão curto que é o seu salário, de ter condições para ter casa e decidir livremente ter filhos e condições para o criar. Essa força da CDU que permita que todos os reformados vejam as suas pensões de reforma aumentarem, recuperando poder de compra num momento em que os preços de bens essenciais não param de aumentar. A CDU é a força que conta para a redução da idade da reforma, para a eliminação dos cortes do fator de sustentabilidade e para que se assegure, como é justo assegurar, a reforma por inteiro para quem tenha 40 anos de desconto. A CDU é a força da convergência para dar resposta aos problemas. É por essa convergência, para soluções que sirvam os trabalhadores e o povo, que nos batemos. Outros fogem dessa convergência porque querem fugir à responsabilidade de fazer o que se impõe ser feito. É por isso que ensaiam a forma de garantirem que a política de direita, que é a sua marca d'água, se concretize e sem qualquer condicionamento. Já se percebeu que tudo serve para esse objetivo. Seja pela maioria que querem, seja governando à peça, lei a lei com o PSD, como Guterres fez, seja numa versão mais ou menos ecológica das soluções limianas de mais memória. Em matéria de convergência, já se percebeu que a única coisa que o PS quer afastar é a convergência com a CDU. E já se percebeu também porquê.
porque a convergência com a CDU obriga o PS a dar resposta a problemas, a ter de abandonar opções da política de direita a que quer dar andamento, a ter de adotar medidas de combate às injustiças, de valorização do trabalho, de reforço dos serviços públicos, de combate aos interesses dos grupos económicos. Sim, camaradas, com o peso e a intervenção da CDU, o caminho é o de uma política que assuma a valorização dos salários como emergência nacional, que não deixe para as calendas gregas o que aqui e agora tem de ser feito para valorizar o trabalho e os trabalhadores. Não é para daqui a 4 ou 5 anos. Não é para daqui a 4 ou 5 anos, mas para este ano e para o próximo, que o salário mínimo deve ser fixado em 800 e 850 euros. De nada servem palavras de boas intenções sobre o aumento do salário médio quando se recusa a revogação das normas gravosas da legislação laboral, garantindo ao patronato os instrumentos para triturar salários e direitos, ou quando se condena os trabalhadores da administração pública a verem desvalorizar as suas remunerações. E como estamos a falar de salários, e como sei que isto aqui também é mais fácil, acompanhem-me lá. O aumento do salário é justo e necessário. O aumento do salário é justo e necessário. O aumento do salário é justo e necessário. É de facto essa a palavra de ordem que o povo precisa. Camaradas e amigos, com o peso e a intervenção da CDU, o caminho é o do reforço dos serviços públicos, da escola pública gratuita e de qualidade, de um SNS que garanta a concretização do direito constitucional à saúde, do apoio à cultura e aos seus promotores, do reforço dos meios e condições de trabalho das forças de segurança. Com o peso e intervenção da CDU, o caminho é de uma política fiscal justa, que desagrave os rendimentos de trabalho mais baixos e intermédios e tribute devidamente os grandes lucros e dividendos, as grandes fortunas, o património de valor elevado. Com o peso e intervenção da CDU, o caminho é o da defesa e promoção da produção nacional, de um maior investimento público, do controle público dos setores estratégicos e dos recursos e empresas estratégicas indispensáveis ao desenvolvimento do país. São estas e outras soluções que não podem ser adiadas. Em vez de dramatizações, vitimizações ou amedrontamentos, o que é preciso são as soluções. O voto na CDU é a mais sólida garantia de derrota da direita. Cada deputado a mais na CDU é um mandato de retirada à direita. É força acrescentada à ação e luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Cada deputado a mais na CDU é força que conta sempre, mas sempre, para uma política e soluções de esquerda. É um voto que não vai parar a quem, em nome da esquerda, pensa já em entender-se com a direita. CDU, 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 CDU. Um voto que precisa de ser também reforçado no Algarve, garantindo a eleição da Catarina Marques como deputada na Assembleia da República. Sim, camaradas, serão eleitos 9 deputados aqui pela região. E como já aqui foi dito também, há 2 anos ficámos a menos de 400 votos para atingir esse objetivo. Um deputado da CDU eleito pelo Algarve é um deputado de mais para fazer avançar o país e um deputado a menos nos que querem voltar ao passado. E é também um deputado a mais que se acrescenta na força que é preciso nós termos na Assembleia da República para juntar à força da luta das populações, dos trabalhadores, de todos aqueles que nesta região lutam pela resposta às suas condições de vida e pelo desenvolvimento regional. Por isso dizemos, nestas eleições é tempo de cada um dizer o que quer para o Algarve, o que quer para o seu país. Portugal não está condenado às desigualdades, às injustiças e ao retrocesso. A CDU não vira a cara, nem está disponível a aceitar as opções de PS e PSD que conduzem a que milhares de portugueses se vejam despojados da sua habitação, se vejam confrontados com o adiar das suas vidas, porque não encontram segurança para constituir família, nem encontram resposta na saúde, que vê o seu pequeno negócio ou empresa engolido pela voragem e concorrência dos grupos económicos. A todos os que não imaginam um futuro assim,
a todos os que acreditam que há condições para terem uma vida melhor, que é possível uma outra política que construa um Portugal de progresso e desenvolvido, lhes dizemos, dia 30, o voto é na CDU. A CDU avança com toda a confiança. A CDU avança com toda a confiança. Nestas eleições é a força da CDU que é decisiva. Sim, a CDU é a força que mais decididamente combate as forças reacionárias e os seus projetos retrógrados. Mais do que inflamadas palavras de disputa eleitoral, é a nossa história passada e a nossa ação presente que o prova. Sim, a CDU é a força que mais decididamente contribuirá para derrotar a direita e impedir o regresso do governo PSD-CDS e da influência da direita nas decisões nacionais. Basta recordar o que se passou em 2015 para se ver que foi a CDU que abriu a porta da rua para correr com o governo de Passos e Portas. Sim. Sim, a CDU e a eleição de mais deputados do PCP e do PEV é a garantia mais sólida e decisiva para impedir a política de direita, venha ela de uma maioria absoluta do PS ou de entendimentos entre PS e PSD. Sim, a CDU é a força decisiva para, sobretudo, fazer o que é preciso, para dar resposta e soluções aos problemas dos trabalhadores e do povo, para dar força a uma política que abra perspectivas de um país mais justo e mais desenvolvido. E, camaradas e amigos, dos contactos que vamos fazendo, do esclarecimento, do facto de, ao longo destes tempos, termos ouvido com proximidade, junto dos trabalhadores e das populações, aquilo que eram os seus anseios, as suas preocupações, os seus problemas, pela nossa intervenção diária, como diz a nossa consigna, ao teu lado todos os dias, dirigindo-nos nós aos trabalhadores e às populações, nós estamos em melhores condições que qualquer outra força política para poder traduzir aquilo que são os anseios e as preocupações das populações em soluções que correspondam a esses anseios e a essas preocupações. E como já aqui foi dito, camaradas e amigos, como já aqui foi dito, e sobretudo, como confirma aquilo que vamos recolhendo nesses milhares e milhares de contactos que vamos fazendo por todo o país, nem o resultado das eleições está fechado, porque ele é fechado previamente, é no dia 30 que o povo se vai pronunciar e é no dia 30 que esse resultado fica fechado, mas aquilo que sentimos verdadeiramente norte a sul do país é que o resultado da CDU é um resultado em construção. E esse resultado em construção exige o envolvimento de todos nós, com a disponibilidade individual, com o contributo individual, com o empenho individual, para um grande trabalho coletivo de esclarecimento e de mobilização para o voto, em que todos temos que ser candidatos da CDU e em que não haja um trabalhador, um reformado, um jovem, um desempregado, um pequeno e médio empresário ou agricultor que tenha uma preocupação e não tenha ao seu lado um candidato da CDU, que sejamos todos nós, a apontar a solução e a apontar o caminho da luta que é preciso travar para que essa solução se concretize, seja no voto na CDU no dia 30, seja com o desenvolvimento da luta que precisamos levar por diante a partir do dia 31. E é também, naturalmente, camaradas e amigos, munindo-nos do património de mais de 100 anos de história que já leva o PCP, que nós temos que, uma vez mais, enfrentar, sejam quais forem os obstáculos, sejam quais forem as dificuldades que venham a colocar-se. Com a mesma determinação e a mesma confiança com que atravessámos períodos bem mais sombrios e bem mais difíceis do que aqueles em que hoje vivemos, com esse exemplo e com essa referência de coragem, de dedicação e de abnegação que outros antes de nós deram prova, é com essas referências que nós temos que ir à batalha eleitoral, fazendo de cada um o braço que precisamos nesta longa cadeia de força que há de dar à CDU um grande resultado eleitoral e há de colocar ao serviço dos trabalhadores e do povo do país uma grande força de resposta global aos problemas nacionais. Viva o Distrito de Faro! Viva a CDU!